Pois é, pessoal, boa tarde. A aula hoje é sobre fisiologia da digestão de equinos e a gente vai falar um pouquinho também sobre o manejo alimentar desses animais, ok? Já ficou bem claro nas aulas passadas, né, sobre tanto os coelhos como os equinos são animais herbívoros não ruminantes. Entretanto, eles conseguem fazer um aproveitamento muito completo da fração fibrosa do alimento, sem problemas. Aqui tem um aparelho, essa figura está mostrando um aparelho digestivo aí do equino, mas eu vou deixar para apresentar nessa próxima aqui que está mais detalhada. A boca, né, uma característica dos equinos é que ele possui tantos lábios, né? Ele possui os lábios muito móveis e possui também os dentes incisivos. Quando a gente compara os equinos com os bovinos, é importante frisar que os bovinos não possuem os dentes incisivos superiores. Normalmente o bovino ele capta o alimento com movimentos, né, movimentos de cabeça e auxílio da língua, né? Vai lá, enrola a forragem com a língua e arranca com movimento de cabeça. Isso aí permite, né, dificulta a seleção de alimento por parte do bovino. Agora, ao contrário do bovino, o equino ele possui uma alta capacidade de selecionar o alimento. Por quê? Porque ele possui os dentes incisivos superiores e inferiores. Isso permite ele cortar o alimento, a forragem bem rente ao solo. Ele consegue fazer um passeio mais rente ao solo. E os lábios, essa mobilidade dos lábios e da boca facilita a seleção. Se o equino quiser comer uma folhinha ali no meio de várias outras folhas, ele consegue ir lá e comer só aquela folha. É uma característica do equino. Aí eu não vou entrar nas outras características, como assim, já falamos nas aulas passadas sobre a faringe, o esôfago, né? Nós sabemos que o esôfago dos equinos mede 1,5 metros. O estômago, gente, uma característica muito importante que vocês têm que ter em mente, pode até anotar isso, para que todo mundo esteja com o caderno em mãos, é que o estômago dos equinos ele é relativamente pequeno pelo tamanho que o animal é. Um animal aí com peso aí de 500, 600 quilos tem um estômago de apenas 10 litros, então a proporção do estômago desse animal, pelo tamanho pelo porte, né, físico dele é pequeno, a relação é pequena. E isso confere o quê? Isso confere a necessidade desse animal alimentar várias vezes ao longo do dia. Outra característica importante é que esse esfíncter aqui, ó, a cárdia, que é o esfíncter que liga o esôfago ao estômago, né, o estômago químico, ele é muito resistente. Dificilmente não. Uma coisa que vocês não vão ver no campo é um cavalo, um equino, vomitando. Então, o alimento que entrou no estômago, ele não volta. Ele não volta. Por exemplo, se nós, seres humanos, ingerirmos um alimento estragado, a gente vai passar mal e tende a vomitar e devolver esse alimento ali e diminuindo os prejuízos, os danos ao nosso intestino. Então, uma característica do equino é a incapacidade dele de vomitar. Ou seja, se esse animal ingerir um alimento estragado ou com problemas, ou qualquer tipo de substância indesejada, esse alimento vai ter que percorrer aproximadamente ali uns 30 metros de aparelho digestivo para ser excretado. O caminho é só esse, não tem outro caminho, não volta, ok? Então vamos continuar aí falando, né? Aí após o estômago químico, né? Temos aí o intestino delgado, que é composto pelo duodeno, jejum e íleo. O comprimento desse intestino delgado ele está por volta de 20 metros, tem uma capacidade de 50 litros. É importante frisar, né, que no intestino delgado ocorre uma digestão enzimática e também ocorre a absorção de nutrientes. Aí, a característica marcante que diferencia os equinos de outras espécies é o seco e o colo muito desenvolvidos. Tanto no seco como no colo, possui uma capacidade de fermentar, digerir as fibras por meio de uma fermentação microbiana, onde esses micro-organismos eles degradam aquele substrato, degradam aquela fibra, degradam aqueles ingredientes, produzem alguns ácidos graxos voláteis, né, que é o acetato, propionato e butirato, que são absorvidos pela parede do epitélio, tanto do seco como do colo,
e são utilizados como fonte de energia. Também da produção de vitaminas do complexo B, complexo K, as próprias bactérias. Entretanto, o aproveitamento é menos eficiente quando comparado aos coelhos, porque esses animais eles não realizam processo de secotrofagia, ou seja, essas bactérias que crescem, multiplicam e morrem no aparelho, no seco e no colo desses animais, o aproveitamento é bem reduzido. Algumas literaturas relatam que tem um peristaltismo inverso, um pouco de peristaltismo inverso, que permite o aproveitamento dessas bactérias, mas, de maneira geral, isso é muito pouco relatado. Eu acredito que se perde essa proteína microbiana que ela desenvolve e cresce. Ou seja, a grande vantagem do cavalo, né, do equino, os equinos compreendem os asininos e os equinos, né, os muares também, é o aproveitamento, a produção de energia por meio da fermentação secal e no colo. Ocorre essa fermentação tanto no seco como no colo. A capacidade do seco é de 30 litros. E a capacidade aqui, eu tenho aqui, ó, o colo maior, que são 70 litros, e o colo menor, ele está por volta de 20 litros. Ambos têm 3,5 metros, aproximadamente. Uma característica, né, dois pontos, anota aí, gente, tem dois pontos que são fundamentais de vocês entenderem, principalmente vocês que são futuros veterinários, tem que ter isso em mente. O que mais favorece cólica equina é o quê? É a incapacidade desses animais regurgitarem o alimento, devido o esfíncter ali, o esfíncter lá na cárdia, né, que liga o esôfago ao estômago, e a entrada iliocecal é muito próxima aqui, ó, gente. A entrada de alimento no seco e a saída são muito próximas. Dependendo do tipo de alimento, se for um alimento muito indigestivo, um alimento com uma fibra de baixa qualidade, esse alimento ele pode compactar e ficar preso aqui. E isso é uma das principais causas de cólica equina. Então, os dois pontos que favorecem de forma assim, muito significativa a questão de cólica nos animais é, primeiro, essa questão, assim, isso aqui, os pontos relacionados ao sistema fisiológico do animal, ao aparelho digestivo do animal, viu? Então, uma é a incapacidade desse animal regurgitar o alimento que, porventura, vem estar com algum problema, estragado. E o outro, a entrada e a saída iliocecal é muito próximo. E, às vezes, dependendo do tipo de alimento, pode ocorrer uma dificuldade ou uma compactação desse alimento ali no colo e isso impedir que o peristaltismo, o fluxo desse alimento seja seguido. Isso pode levar também a um quadro de cólica. Continuando, né? Temos o intestino grosso, onde a função basicamente é a absorção de água e sais minerais. O reto é armazenamento das fezes. E o ânus é responsável pela expulsão do alimento não digerido, não aproveitado, o alimento não degradado. Beleza? E aqui eu tenho outra ilustração, né? Que mostra assim como o aparelho ele está armazenado, o aparelho digestivo está organizado dentro do corpo do equino, né? Mas eu acho que essa figura acima é mais fácil de a gente visualizar os componentes. Vamos dar sequência. Então, assim, é importante frisar o quê? O estômago dos equinos ele é relativamente pequeno. Então, eu devo fornecer o alimento várias vezes ao dia. Alimentos concentrados, aqui está falando que alimentos concentrados eles são lentamente digeridos, mas isso aqui não está certo, não. Os alimentos concentrados eles têm uma digestibilidade maior. O que acontece com alimentos concentrados, engraçado, né? O bom da gente fazer as aulas e ter o conhecimento é isso. Quem está acompanhando está vendo. Os alimentos concentrados eles têm uma alta digestibilidade, só que eu tenho que fracionar o fornecimento de alimentos concentrados ao longo do dia. Porque, devido a essa maior digestibilidade desses alimentos concentrados, se eu fornecer muito alimento concentrado de uma vez, vai ter uma alta fermentação, uma alta produção de ácido lático lá no colo e no seco, e isso pode promover um acúmulo de gases.
lá, e também pode vir a causar cólicas, é outro ponto. Então, uma das recomendações é o quê? Fracionar o fornecimento de alimentos concentrados, de grãos da dieta de equinos, porque tem uma maior fermentabilidade, então eu tenho que ter esse cuidado. Os alimentos volumosos, eles passam rapidamente pelo trato digestivo? Sim, porque eles estimulam a motilidade intestinal. A fibra, ela estimula, ela acelera o trânsito intestinal. Eu, particularmente, eu sempre recomendo não fornecer, exemplo, para bovinos, eu vou sempre falar para vocês, para bovinos não, para animais ruminantes, eu vou sempre falar para vocês, ração completa, dieta completa. Quando eu falo ração completa, é o quê? Volumoso e concentrado junto. Para equinos, eu vou sempre recomendar a vocês, forneçam primeiro o alimento volumoso e depois os grãos. Por quê? Porque se for o contrário, o alimento fibroso, o alimento volumoso pode acelerar o trânsito intestinal e diminuir o aproveitamento dos grãos. Então, eu posso perder eficiência. Então, eu sempre recomendo fornecer o alimento volumoso primeiro, depois os grãos. Intestino delgado, né? Todo mundo já está careca de saber, o duodeno é composto pelo duodeno, jejum e hídro, tem aproximadamente aí 20 metros de comprimento, conteúdo aquoso. O quimo, todo mundo já sabe que o alimento, depois que ele passa pela digestão gástrica, ele entra no intestino delgado, ele é chamado de quimo. E aqui foi o que eu acabei de falar, né? Alimentos de alta degradabilidade pode proporcionar uma produção exagerada de ácido lático lá no colo e no seco e no colo, uma queda de pH, uma morte de micro-organismos. Os micro-organismos, tanto lá esses micro-organismos, gente, é aquele processo de simbiose. Os micro-organismos presentes no seco e no colo vão auxiliar na degradação da fibra, é uma digestão, uma fermentação que ocorre lá. Mas quando eu tenho um excesso de carboidratos altamente digestíveis, aumenta essa fermentação e, consequentemente, tem uma queda de pH, a queda de pH proporciona a morte desses micro-organismos, e isso tudo vai, com essa morte de micro-organismos, vai ter um acúmulo de gases lá no seco e no colo, e pode proporcionar um quadro de cólica equina, muito comum, e algumas vezes leva os animais a ter a morte. Aqui, gente, eu fiz uma listinha com o manejo alimentar dos equinos. Eu recomendo e peço que vocês já peguem seu caderno, façam suas anotações, que vai ajudar muito quem for trabalhar com esse tipo de animal. Assim, não tem jeito, né? Independente se for fazendo de gado de corte, for fazendo gado de leite, ou um aras, principalmente o aras, né? Mas toda fazenda, ela tem a tropa. Então, vocês têm que ter um conhecimento básico suficiente para vocês tratarem de forma adequada esses animais. Então, primeiro passo. A base da alimentação, a base da dieta dos equinos é o alimento volumoso. É o quê? São as forragens. Tem que ter a forragem. Tem que ter. Então, a base é o alimento volumoso. E a complementação com grãos, com alimentos concentrados, é fundamental. Porque dependendo... tem uma pergunta aqui, né? Posso manter os equinos em dietas exclusivas de alimentos volumosos? Pode. Mas tem que ser um animal de uma genética ruim, tem que ser um animal de uma exigência baixa, de uma exigência pequena, e o passo ainda tem que ser bom. Mas dificilmente você vai conseguir manter um equino com bom desempenho, com bom índice de crescimento, com uma boa condição física, com fornecimento exclusivo de pasto, de forragem, de capim. Então, o ideal é sempre complementar. A dica é sempre acompanhe o score dos animais. O que é o score? O score é a condição física do animal. Então, sempre acompanhe a condição física dos animais, de forma que eles nem fiquem gordos, nem percam condição física. Outra pergunta que eu listei aqui. Posso manter os equinos em dietas exclusivas de alimentos concentrados? Não. O equino ele tem uma necessidade muito grande de forragem. Pelo menos 80% da dieta dos equinos tem que ser composta por alimentos forrageiros, pelo capim, pelo feno, pela silagem, e de alta qualidade, de alta digestibilidade, alimentos bem se conservados, tem que ter uma característica, não pode ter nada estragado. Então, tem que ser alimentos volumosos ainda de alta qualidade.
Então, a base da alimentação dos equinos são as forragens. Por isso que ele tem lá o seco bastante desenvolvido, por isso que ele tem um colo bastante desenvolvido para facilitar a degradação dessa fibra nesses componentes do aparelho digestivo. Qual a função do pasto na alimentação de equinos? Antigamente, o pessoal falava que o pasto era só para o animal ir lá trabalhar a musculatura, fazer uma desintoxicação muscular, para o animal, assim, se parecer, fazer uma síntese de vitamina D através do sol, né? O animal consegue, né, fazer essa síntese de vitamina D através dos raios solares. Mas hoje a gente já tem noção que o pasto ele tem uma função nutricional muito importante no fornecimento de energias, de proteínas, de minerais, de vitaminas, principalmente energia, devido à produção dos ácidos graxos voláteis, ela não seca no colo. A fibra também, ela já foi até dito, né, favorece o peristaltismo, o trânsito, a motilidade intestinal e também tem a questão psicológica. O equino, ele curte, ele tem prazer de correr, ele gosta de se divertir, inclusive, já peço para vocês, áreas de equinos tem que ser livres de tocos, de compiseiro, para evitar acidentes com esses animais, porque o animal, o equino, isso é divertido para ele, correr, então ele precisa desse momento. Então, o animal que ele fica o tempo todo estabulado, ele sofre muito, o psicológico desse animal fica alterado, ele pode ficar até um animal mais agressivo por conta disso, beleza? Então, ele tem uma movimentação intensa por prazer. Já falei, né, que o pastejo desses animais é baixo. Eles conseguem pastejar bem rente ao solo, devido aos lábios, a mobilidade dos lábios e os dentes incisivos superiores e inferiores. Esses animais passam grande tempo em pastejo, em até 6 horas. Até 6 horas? Não, esses animais eles podem passar até... Desculpa, vou até consertar aqui. Até 12 horas em pastejo. Fiz essa aula agora, viu, pessoal? Esses animais eles podem pastejar até durante 12 horas. Tem uma intensa capacidade de seleção do alimento. A defecação desses animais, eles defecam de 6 a 12 vezes por dia, ou seja, são animais que defecam muito ao longo do dia. Também eles comem o tempo todo e defecam o tempo todo. Eles elegem uma área, então um termo feio, né, o pessoal chama, né, bosteio. Dentro do piquete, dentro da pastagem, eles elegem uma área daquele pasto, onde eles vão defecar, onde eles vão fazer, como se fosse um banheiro dentro do piquete, dentro do pasto. Então, dessa forma, essa área onde eles utilizam para defecar, normalmente eles não alimentam lá, eles não consomem aquele capim. Então, se o pecuarista, se o técnico não tiver ciência disso, vai ser, poxa, só vou tirar esses animais da área depois que eles consumirem todo o piquete, mas naquela área lá que eles utilizam para defecar, eles não vão consumir. O garanhão, ele tem intensa movimentação, principalmente nos limites do piquete, né, do pasto, ele gosta de ficar como se fosse marcando aquele território, né? O potro, gente, praticamente não bebe água no primeiro mês de vida, ou seja, para que eu quero essa informação? Se o potro não bebe água no primeiro mês de vida, eu tenho que trabalhar com a altura de bebedouros mais altos, simplesmente para atender as éguas lactantes. Eu não preciso preocupar com o bebedouro para os potros durante esse primeiro mês de vida. Esses animais eles têm uma alta exigência mineral devido ao processo de sudorese desses animais ser muito intenso, então eles têm uma demanda mineral alta. É importante fazer a complementação nutricional e eles têm uma questão hierárquica muito grande dentro do lote. Normalmente, quem é a chefe, né, o líder do grupo é a fêmea, é a égua. Então, normalmente, na hierarquia, quem comanda é a égua. Forrageiras para equinos. O grande lance, toda forrageira, gente, eu tenho que entender que tem a relação folha-haste. Toda forrageira de qualidade, ela tem que ter mais folha do que talo. É fundamental. Tem que ser uma gramínea que ela tem uma resistência intensa à desfolha, porque
Os bovinos, eles conseguem, os equinos conseguem fazer um passeio mais baixo, ou seja, se for uma gramínea que não tiver uma resistência à desfolha, ela vai sofrer, pode vir a morrer. Tem que ter uma capacidade de suportar o pisoteio, são animais pesados. Tem que ter uma alta capacidade de rebrota e uma alta palatabilidade. É muito recomendado, né, as gramíneas mais agressivas são as gramíneas que têm um hábito de crescimento estolonífero e rizomatoso. O chifto, por exemplo, o chifto 85, seria um dos mais recomendados para o uso em equinos. Entretanto, é uma gramínea mais exigente em fertilidade de solo, é exigente em água, em pluviosidade, então tem essa limitação. Mas dentro disso aqui que eu listei para vocês, vocês tentem buscar a gramínea que mais se adapta à realidade. Vocês vão estar inseridos. As gramíneas do gênero Sínode e Estrela e Tifton são muito indicados para equinos. Aqui, gente, falar um pouquinho dos tipos de exigências nutricionais. Temos aí a categoria de criação. O que é uma categoria de criação? As categorias de criação é tipo assim, eu tenho um garanhão, que é o reprodutor, tem as fêmeas, né, que são as matrizes, tem as matrizes que estão gestantes, que têm uma exigência diferente. Eu tenho as matrizes que estão no final da gestação, que tem uma exigência diferente. Eu tenho as matrizes que estão lactantes, que têm uma exigência. Em todas as categorias animais, as fêmeas lactantes são as que têm uma maior exigência nutricional, são as que mais precisam de nutrientes. Eu tenho animais que são submetidos a esporte, então eles têm uma exigência diferente, animais que não são submetidos que são ali apenas tranquilos, são pouco exigidos em termos de exercício. E também o fornecimento, não, a alimentação, né, o consumo de alimento tem uma relação com o tamanho daquele animal, com o peso do animal. Normalmente as recomendações de suplementação vão ficar aí para anotar, né? Mais ou menos seria uma suplementação com alimentos concentrados de 0,4% a 0,5% do peso vivo desses animais. Pode até anotar uma informação importante. Aqui tem exemplos, né, de animais de esporte. Animais de esporte têm uma exigência maior, animais de lazer, a exigência basicamente é de mantença. O serviço, dependendo do serviço, é uma exigência de mantença. Alguns serviços não demandam tanto um desgaste tão intenso dos animais, depende, é lógico, do tipo de exercício, mas o segredo é sempre acompanhar a condição física desses animais, a condição corporal, o SCC, Score de Condição Corporal. O garanhão, já falei, tem a função reprodutiva, normalmente é um temperamento mais agitado, tem uma ação dominante. As éguas solteiras, gente, elas são menos exigentes. Elas são menos exigentes em termos nutricionais. Elas já complementaram o seu crescimento, elas não são lactantes, elas estão vazias, então, se colocar elas apenas um passo de qualidade, de acompanhar a escola de condição corporal, está ótimo. As éguas gestantes, né? Os 2 terços iniciais da gestação dos equinos, gente, são tranquilos. A exigência é pouco, mas no terço final de gestação aumenta muito a exigência nutricional desses animais. Então, dessa forma, tem que dar uma atenção maior. Normalmente vai aumentar ali 40% da exigência no final da gestação. Vai aumentar 20% da exigência de proteína, 20% da exigência de minerais e 20% da exigência de vitaminas. E quando ela pare, né, que é o período que ela tem uma maior exigência, essa exigência tanto de proteína como de energia e vitaminas e minerais aumenta em torno de 40% a 60%, dependendo do tipo de animal. Ponto sem lactação, né? Normalmente o primeiro mês é basicamente, exclusivamente com o leite, né? Após o primeiro mês, vocês podem entrar com CRIP. O que seria um CRIP? CRIP é uma alimentação à base de grãos, para estimular o aparelho digestivo desse animal a começar a acostumar com a alimentação sólida. E também para diminuir o estresse à desmama desses animais.
Outros, acima de 2 anos, ele já diminuiu bastante as exigências nutricionais, porque eles já praticamente já estabeleceram, já finalizaram o seu crescimento, seu desenvolvimento corporal, né? Então, é o início da puberdade, também é o momento de iniciar a doma, né? São animais que têm uma menor exigência a partir dos 2 anos. E os cavalos de esporte, dependendo da intensidade e duração, e o tipo de esporte vai demandar mais ou menos nutrientes. Cavalos de trabalho, muitas vezes a exigência é semelhante à de mantença. Quando eu falo mantença, é importante vocês lembrarem, né, que a exigência de mantença é simplesmente aquela exigência onde eu vou fornecer nutrientes para o animal de forma que ele não ganhe peso e nem perca peso. É mais ou menos para manter o peso, né, as funções fisiológicas do animal em perfeitas condições. Ele não vai ter ganho, mas também não vai ter perda de peso. Manter a condição física do animal. Já comentei com vocês, a base da alimentação dos equinos são os alimentos volumosos, né? Tem exemplos aqui de pastagens, fenos, silagem também tem sido fornecido. Aveia, gente, eu tenho que tomar cuidado com suplementação para equinos com aveia, porque se a aveia for triturada de forma muito intensa, ela pode formar uma massa lá no estômago do animal e colar. Isso aí vai dificultar a digestão, pode causar problemas intestinais. E o milho também ele tem que ser quebrado e triturado para aumentar a superfície de ação das enzimas e isso vai facilitar a digestão desses ingredientes. Aqui eu coloquei uns exemplos de rações para equinos, né? Tem rações peletilizadas, tem fenos, tem muita ração que vem pronta. Um dos objetivos de eu ter colocado esse tipo de ilustração aqui é para a gente estar olhando aqui os níveis de garantia, né? Energia desse animal na fase inicial, 3.100 quilocalorias. Uma é a proteína bruta, 18% de proteína bruta. Então, são rações, algumas rações possuem pré e probióticos, beta-glucanas, BCA. Pré e probióticos são elementos, eu vou falar nas aulas seguintes, né? Que melhoram o ambiente intestinal, aumentando a absorção de nutrientes. Alguns pré e probióticos previnem previne algum tipo de infecção intestinal. Tem vários tipos de pré e probióticos. Na realidade, o objetivo do pré e probiótico é melhorar a absorção, o aproveitamento do alimento dentro do trato gastrointestinal. Beta-glucanas é relacionada às células de defesa, lá também no trato gastrointestinal desses animais, e diminuir o estresse. Aqui eu tenho uma ração, né, para animais adultos. Quando o animal vai crescendo e completa seus desenvolvimentos, vocês vão observar que já tem 15% de proteína. A exigência vai diminuindo. A energia também é um pouco menor. As formas de fornecimento do alimento para esses animais. O passo, o animal vai lá e pasteja, aí eu tenho a suplementação, pode ocorrer tanto em postos improvisados, postos cobertos, isso varia. E aí são N formas de fornecer esses suplementos. Essa pirâmide aqui, ela é bem interessante, né? Que a primeira coisa, a exigência, que todos os animais, independente se for suínos, se for aves, se for equinos, se for bovinos, eles primeiro vão atender a mantença dele. O que eles precisam de nutrientes para manter a sua condição física. Quando sobra exigências, nutrientes acima da exigência, eles utilizam isso para o crescimento. Quando eles completam o crescimento e tem uma sobra de nutrientes, eles vão entrar na fase reprodutiva, vão ciclar, vão ficar gestantes e vão ficar lactantes posteriormente. Então, quanto mais, por exemplo, o animal ficou gestante e teve uma restrição nutricional, vai comprometer o crescimento do feto. Então, a primeira coisa é a mantença. A última coisa que vai acontecer é reserva corporal. O animal vai começar a guardar nutrientes. Então, primeiro ele vai utilizar essa energia dele para mantença, para o crescimento. Se for uma fêmea lactante, vai continuar produzindo leite. Se tiver uma restrição, esse animal, ele tiver lactante, ele vai diminuir a produção de leite, mesmo que o outro precise, porque a prioridade do animal é a sobrevivência. Animais com déficit, com problemas nutricionais, eles também têm problemas reprodutivos, ou seja, só vai ter uma reprodução ou armazenamento de energia extra
se tiver sobra. Beleza? Mas o ideal é a gente equilibrar de que não tenha uma sobra excessiva. Aqui tem um exemplo de alimentação das fêmeas. As fêmeas, eu preciso aí ter um pasto de qualidade, coloquei o exemplo aqui, o post-cross, de 11% a 13%, mas no final ali da gestação é importante fazer uma suplementação proteico-energética. E as fêmeas vazias eu vou deixar num pasto, pode ser um pasto um pouco inferior, mas tem qualidade. Se eu observar que esses animais estão perdendo condição física, por que, professor, que tem que ficar... Elas estão vazias, porque se eu não der uma condição boa para essas fêmeas vazias, elas vão permanecer vazias, e eu não é o que eu quero. Beleza? O garanhão é um animal que basicamente o foco nosso é manter a condição física dele, né? Animais, garanhões muito pesados, eles tendem a ter problema de casco, dificuldade de monta, não é recomendado. Então, o nível proteico, a exigência é em torno de 10% de proteína bruta, a energia vai estar por volta de 3.000 quilocalorias, né? E uma passagem de boa qualidade. A ração concentrada sempre fornecer ali em torno de 0,5%, como eu disse, 0,4% a 0,5% do peso do animal. Ou seja, o animal que ele pesa ali 500 quilos, ele vai estar consumindo mais ou menos 2,5 quilos de ração. Mas é lógico que vocês devem acompanhar a condição física desse animal. Se vocês observarem que esse animal está ganhando ou perdendo condição física, vocês devem fazer um ajuste. Beleza? Esse ajuste é fundamental. Não fiquem muito presos somente a regras. O nutrição do porco, né, nós já até comentamos aí, não vai mudar muito do colosso, né? O colosso tem uma função imunológica, né? Uma função nutricional e uma função laxativa, né? Ajuda na expulsão das primeiras fezes do equino, né? O mecônio. E caso não for possível que esse animal tome o colosso, vocês têm que entrar com um aleitamento artificial, beleza? Alimentação sólida a partir de 2 a 3 meses, o CRIP seria uma ótima alternativa, né? Mas o próprio animal, quando ele está ali no pasto com a mãe, ele já começa também a buscar a ingerir as fontes de forragem, um capim. Aqui tem um gráficozinho que mostra a porcentagem de concentrado e volumoso. À medida que a gente aumenta o volumoso, diminui o concentrado. É mais para vocês terem aí um acompanhamento, né? Tem aqui, ó, animais de manutenção e trabalho leve. Você pode variar aí de 100% de volumoso a 0 de concentrado, né? A 30% de concentrado e 70% de volumoso. Fêmeas, no terço final de gestação, é quase 50%. Ó, 50% de concentrado e 50% de volumoso. Animais em fase de crescimento, lactação e trabalho pesado, eles têm que entrar com a alta quantidade de grãos, uma alta quantidade de alimentos concentrados na dieta, porque são categorias que exigem maior nível, maior aporte nutricional. Eu já comentei, a digestão vai ser prejudicada, animais que têm exercícios intensos, trabalho, mesmo que esporte, eles têm uma digestão prejudicada, um estresse, maus tratos, né? Até coloquei aqui uma situação onde os animais estão submetidos a trabalho pesado, ou a maus tratos, é a situação desse animal aqui embaixo. Então, são situações onde prejudica a digestão do alimento. A alimentação inadequada, né? O que é uma alimentação inadequada? Aquela forragem que tem mais talo do que folha, ou seja, toda gramínea que ela tem mais talo do que folha, automaticamente ela tem uma baixa digestibilidade. O alimento que ele está deteriorado, ocorreu uma fermentação indesejada, aquele alimento mofado, estragado, isso tudo pode levar a um quadro indesejado, um quadro de cólica, um quadro de infecção intestinal. Água de má qualidade, gente. Bebedouros têm que ser limpos periodicamente. Tropa que toma água de rio, corre o risco de vir terra, areia. Isso também pode promover quadros de cólica. É um problema, né? Mudança, anota isso aí, gente. Mudança brusca de alimentação da ração. Toda vez que eu for introduzir grãos na dieta de equinos, eu tenho que introduzir gradativamente para dar tempo da flora bacteriana presente no seco e colo adaptar aquele novo substrato. Senão vai ter o quê? Um excesso de fermentação indesejável,
uma grande produção de uma queda de pH, morte de micro-organismos, acúmulo de gás e cólica. Então, sempre que eu for introduzir grãos na dieta de equinos, eu tenho que introduzir aos poucos. Se a meta ali é 0,5 peso vivo, comece ali a primeira semana 0,2, segunda semana 0,4, na terceira semana 0,5, vai ajustando. Aí tem outros casos aí também, né, que pode prejudicar a digestão, seria torção, obstrução do trânsito intestinal, devido à fibra de má qualidade, pode ocorrer sim, uma fermentação indesejada, principalmente se eu não adaptar o animal aos grãos, e que quadros de cólica. Aqui tem uma fotinha, né, o animal ingerindo um alimento aqui bastante fibroso, uma coloração indesejável, possivelmente um alimento estragado, e aqui ele se enrolando de dor ao quadro de cólica. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, gente, é com algumas gramíneas. Então, é interessante eu ter principalmente a braquiária. Não é nem a braquiária umidícola, não, tá? Que a braquiária umidícola ela é rica em oxalato cetato. Oxalato cetato, o que acontece? Ele é uma substância que se liga ao cálcio e diminui a absorção de cálcio no organismo do animal. Quando diminui a absorção de cálcio no organismo do animal, esse osso, principalmente da cara, né, do animal, se vocês observarem essa foto aqui embaixo, esse osso da face do animal, ele vai ficar esponjoso. Quando ele fica assim, cheio de furadinho, o próprio organismo do animal completa esses espaços com tecido conjuntivo. Aí dá uma série de cara inchada nos equinos, mas é devido ao oxalato cetato que se liga ao cálcio do organismo e diminui a absorção de cálcio. O que eu tenho que fazer? Tirar esse animal dessa passagem aí, isso aí no caso da braquiária umidícola, tirar o animal dessa braquiária umidícola, fazer uma suplementação adequada de fontes de cálcio extra e esperar, não tem reversão, esse quadro de cara inchada não volta. E aqui eu estou vendo aqui uma fotinha aqui que mostra um quadro de fotossensibilização. A fotossensibilização, gente, ele ocorre mais em situações de braquiária decumbens, porque a braquiária decumbens, se você ir lá na braquiária decumbens, embaixo dela, simplesmente quando eu deixo ela crescer, quando eu não tenho um manejo do passo adequado, eu deixo passar do ponto, lá forma debaixo das folhas, um ambiente muito propício para o desenvolvimento de um fungo que chama Phytomyces chartarum. Esse fungo ele produz uma toxina, essa toxina que promove essa fotossensibilização, principalmente nas áreas despigmentadas desses animais. Então, quando ocorre essa fotossensibilização, esses animais ficam expostos ao sol, promove essas queimaduras nesses animais, que é causado por essa toxina produzida por esse fungo, o Phytomyces chartarum. O que é que eu tenho que fazer? Retirar esses animais desse pasto, primeiro ponto, e tratar essas feridas. E, de preferência, deixar ele ao abrigo da luz. Não deixar ele no sol, deixar ele abrigado, protegido, para não interferir. O consumo de água desses animais deve ser intenso, né? Vai variar de acordo com o tamanho do animal, da atividade desse animal, mas pode variar de 20 a 60 litros por dia, né? A temperatura da água é muito importante. Água muito fria não é indicada para equinos, pode causar cólicas. Os fatores que vão influenciar no consumo de água é o quê? O tipo do animal, o estágio fisiológico. Animais lactantes tem que beber mais água. Animais que praticam esporte bebem mais água. Se está muito calor, bebe mais água. Então são os fatores que vão influenciar. Se o animal recebe uma alimentação à base de fêmea, ele vai ingerir mais água. Então, a sudorese também é muito intensa nesses animais, que também favorece um maior consumo de água. É primordial, fundamental, eu sempre fazer uma mineralização adequada desses animais. Regra geral da alimentação, sempre acompanhar a condição física do animal, de forma que eles não ganhem nem percam peso. A mudança de alimentação desses animais tem que ser gradativas. Eu tenho uma recomendação aqui para vocês, né? Fracionar a alimentação dos animais pelo menos em 3 vezes ao dia, né? Manhã, meio-dia e tarde. Eu recomendo que forneça metade dos alimentos concentrados pela manhã, a outra metade à tarde, e à tarde, de manhã vocês vão fornecer 50% do concentrado que eles vão precisar. Meio-dia, os outros 50%. E à tarde, somente alimentação volumosa. O volumoso
Se for animais estabulados, vocês vão dividir em três partes. Manhã, à tarde e meio-dia e à tarde. Beleza? Ficou claro? Então, de manhã, porque a gente já imagina que esse animal vai ingerir aquela alimentação concentrada, aí vai para a lida, vai para o trabalho, vai gastar aquela energia ali. Então, as chances de dar algo errado é menor, porque o animal ele está movimentando, se tiver uma produção um pouquinho exagerada ali de ácidos, de gás, a movimentação facilita a expulsão mais natural do que se for o animal ele estiver ali estabulado. Então, à tarde, no final da tarde, eu vou fornecer apenas a alimentação volumosa. Ah, professor, eu quero fazer diferente. Tudo bem. Quer fazer diferente? Então, divida no mínimo em 3 vezes o alimento concentrado. Beleza? Regras básicas da aula de hoje. Primeiro, é fundamental, gente, ter uma higienização dos bebedouros, dos coxos e das baias. A higiene dos equinos é muito importante. Qualquer coisa estragada pode proporcionar um quadro de cólica equina. Outro ponto, proibido rações em pó. É muito complicado para o equino estar se alimentando e aquela espora entrando ali nas narinas e isso vai prejudicar. Então, ou vocês dão preferência para alimentos pelatilizados ou umedeça essa ração. Só que uma ração que você umedece, o animal tem que consumir toda na hora. Porque se deixar ali depois de 2 horas, 3 horas, vai ter uma fermentação daquela ração lá no coxo e ela vai estragar. Essa fermentação vai estragar essa ração, esse animal vai ingerir, vai ter um problema intestinal. Se você fazer um umedecimento, garanta que teve esse animal tenha consumido e você retire todo o resto e jogue fora. Então, quando você trabalha com ração umedecida, você tem que ter um cuidado extra, principalmente com a higienização dos coxos, dos comedouros. Não oferecer ração, isso aqui, gente, é fundamental. Antes, o animal foi submetido a um estresse estresse físico intenso. Por exemplo, animal de esporte. 1 hora antes e 1 hora depois, não vai oferecer nem ração nem água. Deixa o animal acalmar, se aprumar, depois você vai fornecer alimento e água para ele. Então, isso aí são macetes que vão ajudar vocês a prevenir um quadro, um distúrbio aí, principalmente cólico. Evitar mudança brusca na alimentação. Já foi dito, toda vez que eu for introduzir grãos da dieta, eu tenho que introduzir de forma gradativa. Isso aí divida o que vocês forem fornecer no total por 3 semanas. Então, uma primeira semana põe 1/3, segunda semana 2/3, terceira semana vocês finalizam, coloquem o que tem que se fornecer, o completo. Então, de forma sempre gradativa. Beleza? Aqui foi o que eu acabei de falar, aumentar gradativamente a quantidade de alimento concentrado. No mais, pessoal, vou abrir para perguntas e questionamentos. E estamos aí à disposição. Vou interromper a gravação para a gravação também não ficar muito longa.